Muito boa noite, chegamos para mais uma edição do Debate Livre aqui na TV Zimbo. Hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro de 2018. Hoje vamos falar do congelamento dos salários da função pública. É o tema de hoje do nosso Debate Livre. Vamos conversar com José Severino, ele que é o presidente da AIA, Associação Industrial de Angola, e também empregador. Temos aqui o Sr. Luís Machado, que é o representante do MAPTES, a senhora Filomena Soares, que é secretária para os assuntos jurídicos e laborais da UNTA, e também David Miqueno, que é o secretário-geral adjunto da CGSILA. Com estas individualidades, vamos hoje produzir o nosso debate à volta deste anúncio de que, para já, nos próximos tempos, não haverá o ajustamento dos salários da função pública. Vamos querer ouvir deles como é que receberam esta informação e que políticas o Estado tem para, portanto, orientar as famílias em função deste momento difícil que se avizinha. Sr. José Severino, muito boa noite, bem-vindo ao nosso debate livre. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade. Um tema bastante aliciante e, digamos, pertinente de discutir. Tudo bem. Com todo o gosto temos aqui os nossos parceiros sociais. Muito bem, começo por si. Como é que recebeste a informação de que não haverá para já, em breve, o ajustamento do salário da função pública? Face à análise da situação económica e financeira do país, era previsível. Portanto, ninguém tem que se admirar. De qualquer maneira, se politicamente está correto, não dês ao rico que não podes e não dês ao rico aquilo que não tens e não prometas nada ao pobre, porque de outra forma ficas desacreditado. Portanto, o Sr. Presidente esteve bem. Financeiramente, correto também porque, como se diz aí numa linguagem tradicional, a gente abre o cofre, lombongo e chiclete, não há dinheiro. E como não há dinheiro, temos que arranjar formas de aumentar a receita para ver se podemos desbloquear esta situação. Eu não falaria das palavras de Sua Excelência Presidente da República, não falaria de ter-se dito congelamento absoluto dos salários, porque disse até ver. Portanto, até ver, está uma janela aberta. Tudo depende da evolução da economia nos próximos meses. E eu acredito que se todos trabalharmos no sentido de melhorarmos os nossos padrões de desenvolvimento económico e social, que temos algumas vantagens para fazer mudanças, que esse aumento poderá acontecer. Eu não tenho responsabilidades e, portanto, não me furto a dizer que acredito que se poderão melhorar, provavelmente, a partir do terceiro, quarto trimestre, até porque o Orçamento Geral do Estado tem essa previsão. Fala na possibilidade de 15%, portanto, acho que não há alarmes. Portanto, está politicamente correto, mas socialmente nós podemos dizer que é preocupante. E é por isso que a discussão do Orçamento Geral do Estado é muito importante. Temos que ver os recursos que há, não há dúvidas que 55% do orçamento é para pagar dívida. Pagando dívida, nós podemos ter já aqui uma boa perspectiva. Se os recursos forem orientados à dívida interna para as micro, pequenas e médias empresas, nós poderemos ter empresas mais sólidas e, assim, a estabilidade da sua força de trabalho. Deixe-me acrescentar, como abertura, que o problema da exiguidade do salário em confronto com o custo de vida, que teve uma taxa de inflação ano passado de 25%, mas em relação à taxa de inflação de 2016 reduziu quase 80%, portanto foi considerável. Esperemos que se consiga controlar a taxa de inflação, mas o grande problema que eu sinto, e eu tenho isto no meu cotidiano, no meu dia a dia, é o desemprego. Isto é, numa família, se temos 4 pessoas com capacidade de poder prestar trabalho, quantas é que trabalham? 1, 2? E, portanto, no lar, isto tem um desconforto muito grande. Não há dúvidas que o salário não foi corrigido durante estes tempos. E, por isso, com certeza que a classe política estará perfeitamente consciente de que tem que encontrar formas de
gerir melhor aquilo que o país tem e também, de certa maneira, quanto a nós, do ponto de vista de gestão cambial, por exemplo, ter uma gestão transversal, que todos tenham acesso aos cambiais para funcionar. Aquela política de que este é prioritário e o resto é secundário, eu costumo dizer, se você entende que uma agulha não é importante, ou uma lente não é importante, como muito se diz, na verdade você vai matar uma série de atividades que são empregadoras. E mais, são consumo. Se é salário, é consumo. Se não há salário, as grandes empresas também não conseguem produzir. Portanto, criar emprego está perfeitamente ao nosso alcance, não se faz num ápice, mas depois vamos ver os argumentos que temos para melhorar salários e criar mais emprego. Muito bem, Sr. David Mequeno, secretário-geral adjunto da Central Sindical, como é que os seus filiados receberam esta informação, ou pelo menos qual é o comentário que eles fazem em função da forte possibilidade de não haver para já reajuste nos salários? Bem, boa noite, sim. Muito obrigado também pelo convite que nos foi formulado para estarmos aqui não só apresentarmos o sentimento dos trabalhadores, mas também contribuirmos com aquilo que pode ser a nossa opinião. Na verdade, os trabalhadores receberam com alguma preocupação. Como sabe, dentre as tarefas fundamentais do Estado, não é? Nós temos a destacar, por exemplo, a questão de promover a erradicação da pobreza. Temos a destacar, por exemplo, a questão de promover o bem-estar e a elevação da qualidade de vida das populações. E, no nosso ponto de vista, isto só se pode alcançar com o trabalho. Até porque a própria Constituição, né, nos termos da Constituição, o trabalho é um direito e é um dever de todos. E por via do trabalho, as pessoas são remuneradas e com a remuneração, naturalmente, se vai gerir a vida e as famílias. Ora, não havendo o ajustamento ou a atualização, o que ocorre é aquilo que nós podemos considerar como uma frustração, como um desespero, na medida em que, ao nível do próprio Orçamento Geral do Estado, estão previstas outras medidas, como, por exemplo, o agravamento dos impostos, as taxas, não é? E quando se agravam as taxas, os impostos, naturalmente, têm impacto na vida do trabalhador. E não nos esqueçamos que este agravamento incide sobre aquele salário que, de alguma forma, não vai ser ajustado. Então, como pode ser feita, como se pode encontrar esta resposta para um salário que não está reajustado e, no entanto, este salário deve responder os aumentos, os agravamentos sobre os impostos e outras situações que, infelizmente, vão ocorrendo na vida do trabalhador. Por isso, nós entendemos que esta medida, se do ponto de vista económico ou financeiro e político, certamente pode ser favorável, mas socialmente não satisfaz os trabalhadores, pelo menos olhando também para o facto de há cerca de 4 anos que não se fazem as atualizações. Mas aqui deixar, se calhar, uma referência de que no ano passado terá havido uma atualização, mas do nosso ponto de vista esta atualização também não refletiu aquilo que efetivamente devia ser de esperar, e até porque esta atualização de que me refiro terá sido eventualmente por via da discriminação positiva, mas em termos práticos não resultou naquilo que efetivamente se esperava. Aliás, a título de exemplo, 15% de 30 mil kwanzas dá mais ou menos, em termos numéricos, 4.500. E 3%, por exemplo, de 200 mil dá 6 mil.
O que significa, na prática, que o que ganha mais continua a ganhar mais e o que ganha menos continua a ganhar menos, não obstante... Ainda quem em Angola ganha 30 mil kwanzas? Muito menos que isso. O salário mínimo garantido está à volta dos 16.500. Mensais? Exatamente. E este valor, de alguma forma, não satisfaz um agregado. Aliás, eu e, felizmente, o Dr. Machado fazemos parte do Grupo Técnico para o Salário Mínimo Nacional, e aqui a colega também, estamos com essa dificuldade. Hoje, a cobertura do Salário Mínimo Nacional garantido é de cerca de 33%. O que significa que estão para lá cerca de 60% por cobrir. Então, é realmente uma dificuldade. Muito bem, vou daqui para ouvir a reação do Sr. Luís Machado, do MAPTS, em função destes números. Sra. Filomena Soares, diretora para os assuntos jurídicos, secretária para os assuntos jurídicos e laborais da UNTA. Que reação notou no pessoal quando tomou conhecimento que para já não haverá esse reajustamento? Perante essa insignificante cobertura que os trabalhadores angolanos têm, tendo em conta o salário mínimo nacional, de facto, foi um impacto muito negativo, uma vez que esperávamos que o Estado tratasse de alavancar a economia, não é? Tentar estabilizar, não é? Para ver se, de facto, os empregadores pudessem melhorar, não é? O estado de vida dos trabalhadores. De facto, nesta vertente, nós achamos que a redução da pobreza não vai ser um facto. E depois nós temos, de facto, a preocupação do controle dos preços dos produtos. Da análise que nós, a UNTA, temos estado a fazer em relação à cesta básica alimentar, que já não satisfaz os trabalhadores nem a 30%, porque até o mês de novembro nós fizemos uma análise dos dados em relação aos produtos que compõem a cesta básica. Os trabalhadores angolanos não têm uma cobertura para além dos 23%, 25%. E perante o país vivendo uma inflação tão elevada, o Estado devia primeiro primar estabilizar, uma vez que o plano, não é, que o Estado estabeleceu para alavancar a economia, nós tínhamos uma luz no fundo do túnel de que haveria melhorias substanciais no que concerne, pelo menos, o salário. Porque há determinadas medidas que prejudicam os trabalhadores. E se nem sequer 50% é a cobertura dos trabalhadores de 17 produtos apenas que compõem a cesta básica, eu não sei com que salário as famílias vão viver, uma vez que já não está nem sequer contemplado a saúde, a educação, a medicação, não é isso? Que significa que estamos a trabalhar com famílias doentes e não sei como vamos desenvolver o país. É uma grande preocupação, e porque já sempre apresentamos o nosso ponto de vista, e porque a UNTA tem a preocupação de preparar mensalmente a cesta básica, e trabalhamos, o Grupo Técnico do Salário Mínimo sabe perfeitamente que deveríamos trabalhar mais no sentido de fazer o controle dos preços, porque os preços estão elevados, há supermercados ou mercados que já não existem produtos, há dificuldades e, portanto, devemos melhorar o sistema econômico no sentido de alavancar a economia, o quê? Tratar de melhorar o estado da economia, uma vez que os produtos no país já estão a escassear. Haverá dificuldades. E com a problemática do dólar, não é? Onde na qual cada dia que passa teremos menos poder de compra, será uma grande calamidade na vida dos trabalhadores a nível nacional. Se na agricultura a cobertura é apenas 23%, nos serviços também, talvez, não sei o que pensar, mas acho que nós, do nosso ponto de vista, é de que os salários deviam ser revistos porque exerce uma grande influência na vida das famílias. Os salários devem ser revistos. E, para tal, deviam melhorar as condições de verificar, de facto, se existem muitos trabalhadores na função pública, como se diz, e há um grande déficit, né, no que tange o controle da força de trabalho, deviam criar condições para que, pelo menos, melhorassem a vida dos trabalhadores angolanos. Porque estamos muito preocupados. Muito bem. O Sr. Luís Machado, Diretor Nacional para as Condições e Rendimento
do trabalho, isto do MAPTES, tem noção de que, do ponto de vista social, os funcionários estão preocupados com este anúncio? Perfeitamente, e tudo o que foi dito, estamos perfeitamente de acordo. O princípio é o seguinte, só se pode dar o que se tem. Se não se tem, não se pode dar. E a questão que se coloca é exatamente esta. Estamos de acordo que é preciso aumentar o salário, que é preciso... Mas onde é que vamos buscar esses recursos? O que temos aqui de diferente é a forma como vamos fazer para termos esses recursos e podermos então aumentar os salários. Esta é que é a questão do fundo. Porque assim, neste exato momento, e de acordo com o que está previsto no Orçamento Geral do Estado, prevê-se o financiamento de um conjunto de programas econômicos plurianuais que concretizarão a desejada transformação no modelo econômico que o país precisa. Ora, para que isso seja feito, tem-se em conta que o OGE prevê recursos necessários para cobrir todas as despesas, nos quais se incluem os recursos de endividamento público, que felizmente aqui o Dr. Severino já referiu, né, que são cerca de 55% do orçamento geral para pagar para cobrir parte do endividamento. Então, face a uma situação difícil que nós vivemos, essa conjuntura, o que fazer? Vamos fazer uma programação para aumentar, termos programas para depois podermos ter mais recursos e podermos pagar salário, ou vamos pagar salários e não teremos depois recursos para melhorar Mas a o país economia. não tem dinheiro para pagar as pessoas? A questão que se coloca é esta, porque o que é a economia? É o princípio da repartição. E não tem duas coisas. Ou consomes agora e não tens para o futuro, ou depois faz um investimento, consomes menos, faz um investimento e depois tens muito mais para o futuro. Este é que é o princípio. Então, neste exato momento, e de acordo com o que se prevê para o Orçamento Geral do Estado, está-se a procurar financiar os grandes programas, por forma que nos próximos tempos teremos melhorias, então teremos mais recursos que possibilitarão pagar salários e outras despesas que se afiguram importantes. Estamos plenamente de acordo. Há inflação, com a inflação há perda de poder de compra dos salários, mas em contrapartida há também uma outra questão que se coloca. Quando nós estamos a falar em recursos, estamos a falar em salários, temos que ver o salário em si já decorre do trabalho. Quer dizer, decorre da relação trabalhador-empregador. Se não houver essa relação, e para que haja essa relação, o empregador, portanto o patrão, tem que ter capacidade para poder ter o trabalhador. Se não houver essa relação, não há trabalho. Então não há salário. Então são as questões depois que se colocam, as questões que se colocam do despedimento. Se o país não tem dinheiro para pagar os seus funcionários? O país tem dinheiro. O que está previsto é continuar a pagar e tentar a pagar. Mas já recebemos os salários. Neste momento não há salários em dívida. Não há salários em atraso. Mas 16 mil... pagar. E como é que ficam as famílias agora, enquanto há esta... Agora, a questão que se coloca é exatamente esta. É o que eu digo. É a questão de definição. Ou consomes tudo agora e depois não tens para o futuro, não tens amanhã, estás numa situação pior. Ou então reprogramas, mantens-te como estás e melhora as condições para amanhã estás melhor. Esta manhã é quando? É uma questão de... Esta manhã, qual é o horizonte temporal desta manhã? O que se mais prevê, 1 ano, 2 anos? De acordo com o que se diz do orçamento diz aqui taxativamente o orçamento, diz taxativamente na sua fundamentação. De 2018 para a frente, o país deve ser capaz de criar um Estado reformado e de um novo modelo econômico onde a diversificação da economia, a criação de emprego e o crescimento robusto passem de objetivos a realizações efetivas. É este o objetivo que se persegue. Portanto, a meta não ser somente conter a queda do crescimento, conter o aumento da inflação e do desemprego, em controlar os danos da queda do preço do petróleo e da consequente carência de divisa como instrumentos fiscais. A meta do executivo angolano é de gerar um bom futuro para os angolanos. Mas um bom futuro quando? É este que se... Não, a partir de 2018. Não pode intervir. A partir de 2018. A partir de 2018. Que este ano estamos a viver. Este ano, para adiante, de acordo com o que retrata o orçamento,
o que se pretende é que as melhorias é que irão decorrer da aplicação disto. Quando é que isto começa efetivamente a se refletir na vida das pessoas? A partir está o Orçamento Geral do Estado, né? O Orçamento Geral do Estado começa a ser executado. A partir da execução do orçamento, começa-se depois a haver, com certeza, melhorias. Mas como? De que forma é que essa melhoria vai? Com toda a política. Senhor José Luís. Se nós podemos ajudar, uma das questões é corrigir a forma de se fazer a gestão dos recursos que estão disponíveis pelo Estado. Nós sabemos que há ainda gordura e que nós temos que as cortar. Mas, a vez de fazer o corte dessas gorduras, é criar desemprego. Portanto, há aqui uma dificuldade na articulação. Quando fala em gordura, se refere exatamente a quê? A principal gordura que a gente sabe é que tem um governo muito grande. Para começar por aí. E isso depois tem despesas, obviamente. Se reflete na vida dos trabalhadores. Depois reflete-se. A outra questão que se põe ao Machado. Eu acho que nós temos que ser frios, calculistas, e na concertação social nós temos discutido com os vossos líderes que, enfim, vocês são pessoas que estão no salário mínimo nacional, onde também temos um representante, o Luciano Luís, sabem das dificuldades que tem havido de articulação. Mas nós, ao olharmos para o Orçamento Geral do Estado, o que é que nos leva a recomendar? Contenção dos preços. Estava há bocado a referir que os preços estão a subir, mas os produtos da cesta básica podem ser controlados. Os preços vigiados. Preços vigiados, não é lei. São os preços vigiados. Se vai haver um custo agregado à valorização do dólar, só há uma hipótese, é reduzir as margens comerciais dos produtos da cesta básica. Se estamos nós, empresários, a ganhar 25 mais 30, vamos reduzir a margem comercial. Medidas de contenção. E vamos continuar a ganhar dinheiro. A margem comercial é diminuir o lucro da classe empresarial. Claro. Mas então são produtos da cesta básica. Será que os empresários estão dispostos a... Têm que estar dispostos. Então, tem que estar. Então, porque nós temos que criar a estabilidade social. A estabilidade social passa pelo salário. Então, por que não há de reduzir e ganhar menos para depois ganhar mais, como diz o Machado? Temos que tomar medidas de contenção. Por outro lado, e são 17 produtos, Sim. é tentar ativar a circulação mercantil no país. Por que a AIA está a propor os caminhões de ocasião? Porque não há caminhões para irem buscar os produtos ao campo. Mas por que se demora tanto tempo a tomar a decisão? Eu acho que há uma espécie, e espero que ninguém me interprete mal, uma letargia que eu chamo petrolífera. Nós habituamos a resolver os problemas com base no orçamento geral, com base no petróleo. E não temos a dinâmica de tomar atitudes, decisões mais rápidas. Muito bem. Na outra componente, portanto, aumentar a oferta da produção nacional. Temos que ir buscar produto ao campo. Temos que ter caminhões, temos que ter as carrinhas de volante à direita, que eram aquelas que iam buscar. Eu digo, passam nos caminhos das cabras, passam nas mololas, que são aqueles rios que depois enchem a gente. As carrinhas que nós hoje importamos não servem para isso. Mas por que é que se leva tanto tempo a tomar decisões? Porque as carrinhas de volante à direita causam acidentes. Então, quando a gente viaja para a África do Sul com volante à esquerda, também causa acidentes? Não. Portanto, eu acho que temos que ser capazes de tomar uma gestão mais pragmática. Muito bem. Deixe-me acrescentar aqui um aspecto que é aumentar a produção nacional. Quando nós fizemos a gestão cambial e que o petróleo estava numa situação muito crítica, de 25, mas foi subindo, está a 60 e pouco, nós temos que ter uma gestão cambial transversal. Todos têm que trabalhar. Não se pode dizer que só trabalham estes e aqueles, porque isso é falso, é uma noção errada. As grandes empresas, nossa opinião, se trabalharem com um plafond de 60% do que tinham em 2014, não vão morrer. Não vão morrer. Porquê? Porque vão ser capazes de encontrar soluções para arranjar cambiais. Substituir matérias-primas importadas, faço-me entender? Exportar. Temos que criar alguma dificuldade para sairmos do conforto. Agora, estas empresas são as prioritárias, essas é que funcionam. As micro, pequenas e médias empresas têm que funcionar. Um dos problemas é o desemprego. Eu vou dar um caso concreto. Tem que melhorar o Lubango tem duas empresas que fazem o garante daquilo que é o acabamento das obras de construção civil.
Se essas empresas não funcionam, há o desemprego de milhares de artífices que fazem o acabamento das obras. Porque não há o fio do prumo, não há o metro, não há o prego, não há o parafuso, não há a chave de fenda. Então por que não são todos a importar? Esse é o problema. Muito bem. Vamos ouvir aqui o Sr. David. Depois há outra vertente, que é a vertente de aumentar a receita. Também temos propostas que ainda ontem discutimos, por iniciativa da bancada parlamentar do MPLA, estamos a discutir como aumentar a receita. Muito bem. Vamos daqui a pouco falar isso também, como aumentar a receita. Sr. David, quer intervir? Sim. Gostava de referir aqui um aspecto. Nós entendemos que o crescimento econômico tem efeitos quando, na verdade, os resultados beneficiam a todos. E, no nosso ponto de vista, esse reflexo passa necessariamente pelo emprego. Deve haver a criação de mais empregos para que, efetivamente, a população economicamente ativa possa ser empregada, não é? Porque nós o que assistimos durante estes dias é o crescimento do desemprego, é o crescimento de empregos precários. E não há essa rede de industrialização do país para que efetivamente possa absorver a população economicamente ativa. E quando essa população não é empregada, obviamente os resultados são estes. Há pouco já se dizia, por exemplo, que numa família de 6 pessoas em casa, quantas pessoas trabalham? E se for uma pessoa a trabalhar, como é que essa pessoa, com os rendimentos que tem, pode de alguma forma sustentar essa família? Por um lado. Por outro, nós costumamos a defender sempre que, se efetivamente o governo ou o Estado pudesse criar mecanismos para o controle dos preços, provavelmente nem estivéssemos aqui a lutar, passo o termo, pela atualização dos salários. Porque se eu estiver a trabalhar e o meu salário for, por exemplo, 50 mil kwanzas, e com estes 50 mil kwanzas poder ir a um supermercado, uma loja, e comprar para satisfazer as minhas necessidades da minha família, obviamente não precisarei da atualização dos salários. E é preciso compreender que esta luta para a atualização do salário está intrínseca precisamente às necessidades. Porque as pessoas não conseguem satisfazer as suas necessidades com o que ganham, por essa razão, há essa exigência social. E nós temos um diploma que determina os preços vigiados. E se esse diploma fosse de facto aplicado e inspecionado pelos órgãos competentes, estamos em crer que podia, de alguma forma, atenuar esta perspectiva da inflação e, por conseguinte, permitir o alcance dos salários que atualmente são oferidos. Agora, não se ajusta os salários a esse congelamento. Nós ainda assistimos a algumas reclamações, algumas reivindicações no setor da saúde, desde os enfermeiros até os médicos. Observamos reivindicações no setor da educação, sobretudo no ano que acabou, e temos presente as promessas do Executivo no sentido de se resolver estas reivindicações e até onde chega o nosso conhecimento, a esperança era para o orçamento de 2018. Ora, com este anúncio, presume-se que efetivamente não haverá satisfação dessas necessidades ou dessas reivindicações. E o que é que se espera como consequência? São convulsões sociais e que podem ser, de certa forma, evitadas. Então, nós pensamos que ainda pode haver alguma possibilidade de se encontrar mecanismos para efetivamente conter esta situação. Aliás, quais são os mecanismos que se podem encontrar? Bom, um deles é este que nós dissemos. Para controlar a situação. Porque o salário só é pouco quando não serve. E só não serve porque há inflação. Os 2 salários não servem? Até certa medida não servem. Não servem porque não satisfazem aquilo que nós precisamos. Quem trabalha em Angola não consegue comprar
pelo menos aquilo que... Eu já disse há instantes que a cobertura do salário mínimo nacional é de 33%. Quer dizer que estão para lá cerca de 60% de cobertura. Isso é em relação aos produtos da cesta básica. Em relação aos produtos da cesta básica, repara. Você consegue comprar 33%. Exato. Sem adicionar o eletrodoméstico? Não há saúde, não há educação, não há outras Se tivermos coisas. que adicionar a saúde e educação, que é o cabaz mínimo mensal, na qual nós temos que determinar mais 35% do salário, orçar 100 e tal mil. Nós, pelo menos, ainda temos esses dados. Por isso é que estes serviços têm que ser gratuitos e eficientes. Sim, são 100 e tal mil kwanzas. Tivemos em conta o valor do cabaz mínimo mensal, sem exagero nenhum. E ainda temos falta de produtos no mercado, porque se fossem com todos os produtos, acho que seria muito mais. Por Portanto, isso, o custo da vida dos trabalhadores angolanos está aquém do que devia merecer. Então aquilo que ele recebe nem sequer dá para comer, não é? Não é nem para comer. Quer dizer, é um salário, é um valor que está aquém dos padrões de nível de vida. Porque sem o controle dos preços ou do valor, né, da taxa de câmbio, porque os empresários precisam de dinheiro para importar os produtos, para melhorar, para equilibrar a economia, né? Os produtos, tem que haver oferta, não é? A procura não pode ser superior à oferta dos produtos. E há uma grande procura de produtos, tendo em conta as dificuldades que os gestores têm para ajudar. Porque se reclama que na função pública existe um grande déficit, né? Um grande número de funcionários públicos, e a tendência é diminuir essa tendência, então temos que alavancar a economia e dar prioridade aos gestores privados para melhorar a economia e aumentar a oferta de produtos no mercado. Só assim é que poderemos ter um equilíbrio dos preços e podermos então baixar... coloca com interesse esta questão da saúde e da educação. Baixar os preços do coisa. Na verdade, o que é que acontece? Esse esforço acaba por cair nas empresas. Porque há necessidades objetivas de medicamentos, de assistência e as empresas. Mas, embora a exiguidade do Orçamento Geral do Estado para a educação e da saúde, já dentro do parâmetro global de exiguidade dos recursos nacionais, nós vimos que há politicamente diretrizes no sentido de melhorar a educação e a saúde. Se isto for feito, já é um alívio para quem tem um salário que já é exíguo para as necessidades básicas. Muito bem. Vamos ver aqui o Sr. Luís Machado, que é o Diretor Nacional para as Condições e Rendimento de Trabalho. Acha que quem ganha 30 mil tem condições de render no seu posto de trabalho? 16 mil. Quem ganha 16 mil? Mas já são questões de exceção, 16 mil. 16, 18 e 23. Tá bom, ok. O máximo é 23 mil. O salário mínimo que está estabelecido. Nisso, há bocado, falou-se aqui muito há bocado da relação salário-emprego. Exato. Falou-se muito. Falou-se aqui bastante. Sem tocar no poder de compra, não é? Falou-se praticamente não existe. Falou-se aqui bastante que o nível de desemprego tem estado a aumentar. Exatamente. E está a aumentar o trabalho precário. Está a aumentar o trabalho precário. Estamos agora a falar do salário de 30 mil. 30 mil. Portanto, quando nós falamos de salário, nós temos que ter presente essas situações. Geralmente, quando o diploma que aprova o salário mínimo nacional, há um postulado nesse diploma, que permite que, depois de uma negociação entre a entidade empregadora e os trabalhadores, possam ajustar o salário abaixo daquilo que for estipulado para manter o nível de emprego. Portanto, uma das questões importantíssimas que se tem é exatamente a questão de manter o emprego. Mesmo ganhando mal. Há casos, e chegou já o conhecimento de alguns casos, que são os próprios trabalhadores que pedem para manter o emprego, em detrimento, inclusive, do aumento dos salários. Há casos dessa natureza. De maneiras que esta relação salário-emprego é uma relação que deve ser analisada, deve ser estudada e O problema é saber quais são os trabalhadores que pedem. São os trabalhadores que estão abaixo do salário dessa baixa. Um trabalhador que ganha 16 mil não vai pedir que baixe o salário. 16 mil, mas o diploma permite que, perante uma negociação entre a entidade empregadora e os próprios trabalhadores, haver negociação de pagar as abaixo. Empresas ou no tem acontecido. Pública? Por exemplo, há trabalhadores que preferem continuar a trabalhar em detrimento daquele salário.
Há N casos. Há empresas em que o nível de produtividade está aquém do que ela merece. Portanto, e os trabalhadores entendem, negociam. Não é? Há acordos coletivos de trabalho. Não, fora dos acordos. Agora, na função pública. Não, estou a falar unicamente em termos de salário. Estamos a falar do salário mínimo. Não estamos. Quando trabalhadores, mas não é conhecido tudo isso. Quando fala em 16 mil, estamos a falar de salário mínimo nacional. Não é o salário da função pública. Da função pública pedirem que baixe o salário. Espera, quando a dona Filomena fala em 16 mil, está a falar em salário mínimo nacional. Claro, isso estamos a discutir. E eu estou a me referir ao diploma do salário mínimo nacional. É isso que me estou a referir agora, do salário mínimo nacional. Não estou a falar do salário da função pública. Mas estamos a discutir o regulamento do salário mínimo na agricultura, não é? Pois é, na agricultura. É na agricultura. É na agricultura. O que estamos a discutir? E esse salário da agricultura, o salário de 16 mil, até tem aquilo vamos, como é que é de explicar isso? Parte da produção dos próprios trabalhadores, o autoconsumo. Também. Isso também é o caso. Estamos a falar do salário mínimo, não estamos a falar do salário da função pública. Estamos a referir agora, porque nós estamos aqui a referir é do salário mínimo. Mas olhando para a função pública... Olhando para... O senhor disse que o salário que muitos funcionários da função pública Qual é o mínimo da função pública? Não serve. Não serve. Como é que o senhor reage a esta afirmação? Que o salário não serve. Não serve. O que é que significa não serve? Não satisfaz parte das necessidades básicas. Isto olhando só para a cesta básica. Se adicionar a educação e a saúde... Enquanto representante... Era só para... Se formos rigorosos na visão das coisas, nós estamos a misturar as coisas. Mas quando estamos a falar em cesta básica e a cobertura da cesta básica, não estamos a nos referir ao salário mínimo nacional. Estamos a nos referir ao salário da economia. Não, estamos a falar aquilo que se recebe para se poder comprar. Então vamos precisar dos conceitos para poder então, falar como... Não é o que se recebe, o que se recebe e o poder de compra. Só um ponto de ordem. Nós, quando chamamos aqui o salário mínimo, primeiro foi para dar uma ideia, não é? De como é que nós, na verdade, andamos em termos de economia. O próprio governo, para estabelecer a grelha salarial, tem como base o salário mínimo nacional, obviamente. Que é diversificado. Exato, que é diversificado. Não é igual. O mínimo é 16 e pode ir, salvo erro, até 40, 50 O tema dias, de hoje tem a ver com os salários na função pública. Exatamente. Mas podemos fazer aqui algum exercício de cálculos que até nos pode permitir também chegar lá. Ora, se, por exemplo, o salário mínimo nacional são 16 mil e ele cobre cerca de 33%. Mas estamos a falar da função pública? Não, estou a tomar um exemplo. Só uma referência. Como referência. Eu quero introduzir aqui um exercício. Exato. Se o salário mínimo nacional são 16 mil e ele cobre 33%, cerca de 33%, se nós multiplicarmos este salário mínimo, vamos ter 32 mil, que é o valor mínimo do salário na função pública. E matematicamente estaríamos a falar em cerca de 66% de cobertura. Estariam a faltar 33%, o que significa dizer que efetivamente estamos diante de um salário que não satisfaz as necessidades básicas do trabalhador. Essa questão que estava a colocar ao senhor. Exatamente. Mas quer dizer que o aumento mínimo teria que ser 33%. Não é? O mínimo. Não, para nós até já nos referimos aqui a uma... Nós até já nos referimos aqui a um pormenor que é muito importante do nosso ponto de vista. O aumento ou a atualização só decorre por ineficácia de outras medidas. Muito bem, já vamos chegar nessas medidas, mas gostava de que o Sr. Luís Machado concluísse o seu raciocínio. Esta afirmação vos preocupa de que o atual salário da função pública não serve, não satisfaz? Não cobra a cesta básica. Exatamente. É uma questão preocupante, isso preocupa toda a gente. Mas concorda com isso, sabe que isso acontece? Claro, há inflação. A inflação corrói o poder de compra do salário. É natural que assim seja. E quais são as políticas para contornar essa situação difícil da classe trabalhadora? São aquelas que já referi há pouco. São as políticas que estão previstas para contornar essas questões. São aquelas que decorrem da aplicação do Orçamento Geral do Estado. Já me referi aqui há pouco algumas dessas políticas. O que é que está previsto? Está prevista a aplicação do orçamento por forma que se melhorem as
as condições socioeconómicas, as condições económicas. Qual é o horizonte temporal? Também. O horizonte temporal. O que é que entende por horizonte temporal? Mas O horizonte quando temporal é que- da aplicação quando é do que- Orçamento Geral do Estado é um ano. Um ano. O horizonte temporal da aplicação do orçamento de 2018 é o ano 2018. Está a dizer que pelo menos- Há orçamentos anuais. E o orçamento prevê a possibilidade de fazer um aumento de 15%. Está no orçamento, ok? Agora é preciso ver. Se estamos a vender melhor neste momento as divisas, vai haver mais kwanzas. Porque os dólares são uma mercadoria do Estado. Portanto, há vários fatores que podem concorrer. O grande problema aqui é evitar que a inflação suba. E, portanto, há aqui necessidade de equilíbrio. Mas há possibilidades de reduzir os custos. Por exemplo, nós estamos a pagar imposto de consumo sobre bens intermédios, estamos fartos de pedir para tirar. Porque é que uma caixa, uma garrafa, uma cápsula, tudo tem que pagar imposto de consumo? É evidente que é preciso receita, mas não é por aí. As receitas aumentam melhorando a eficácia da AGT. E por isso é que nós estamos a propor que, em certas circunstâncias, é bom privatizar o modelo de gestão de cobrança dos impostos, porque a máquina estatal, para depois chegar a isso, tem que ir buscar funcionários, tem que criar condições para esse funcionário estar eficiente. O setor privado é muito mais dinâmico. Foi o que a Margaret Thatcher fez quando o Reino Unido estava a fundar-se. Privatizou também a cobrança dos impostos. O IPU, há muita gente que não paga. Não é porque não queira pagar, é porque o sistema não lhe chega lá. Nós temos a possibilidade, por exemplo, de ir buscar dinheiro em impostos que são ambientais. Estamos a pagar agora a taxa do lixo, não é? Mas o que é que faz o lixo? É o plástico. Por que é que nós não temos um imposto sobre o plástico? Por que é que não temos um imposto, por exemplo, sobre as latas? Não sei se me faço entender. Portanto, há necessidade de ter muita flexibilidade e rapidez. E não termos uma forma muito contemplativa de encararmos o touro, não é? É evidente que temos que ter serenidade. Eu, por acaso, vi aí nas redes sociais um indivíduo que trata de elefantes, o elefante atirasse a ele, ficou calmo e disse ao elefante: "Opa, fica aí quieto que não há problema entre nós, ok?" Isto é, nós temos que ter serenidade, mas também não podemos ser passivos, temos que ser dinâmicos. Eu vou-lhes dar, por exemplo, esta questão de termos que criar emprego, porque a realidade, de facto, pungente é o desemprego. Eu hoje, a sair do meu gabinete, tive 3 pessoas a pedirem-me emprego. A senhora, minha esposa, chegou a casa e disse: "Olha, tive 2 senhoras a pedir emprego para as filhas." Sim. Este é um problema dramático. Agora, o pagamento da dívida pública, se for feito às micro, pequenas e médias empresas, vai ajudar a elas respirarem e reativarem-se, porque a dívida vem desde 2014, 2015, 2016 e 2017. São 55% que vai ajudar a injetar dinheiro no mercado. E havendo dinheiro no mercado, há procura. Agora, temos é que ir ao encontro da procura. A oferta. Se não conseguirmos aumentar a oferta e houver mais salário, a inflação vai subir. Portanto, há necessidade de sermos mais, digamos, mais pragmáticos. Por exemplo, Sua Excelência, o Presidente da República disse bem, temos latifúndios que não produzem, vamos tirar. E nós pensamos, do ponto de vista político, pragmático, está certo. Mas eu vou tirar a um, vou dar ao outro, que depois também não vai fazer. Então é melhor pôr o imposto sobre o latifúndio. Vamos pagar. Quem tem 20 mil hectares, custa-lhe alguma coisa pagar imposto predial sobre o seu terreno? É porque se pagou 20 mil hectares, pode pagar imposto sobre a improdutividade. Portanto, isso pode-se fazer com flexibilidade, rapidez, celeridade. Porque, na verdade, o problema que é colocado e é pungente é a situação das famílias e dos trabalhadores que estão nesta situação crítica. E então temos que encontrar os remédios, mas não pode ser o remédio dar paludrina para matar o paludismo, ok? Temos que ver as políticas. Vamos ver as políticas. Daqui a pouco ver então este remédio para melhorar a vida dos cidadãos que estão nesta situação cômoda. Senhor David Mequeno, da CGSILA, esta questão da dependência da melhoria da situação económica do país para o aumento do salário, esta justificação, como é que vocês acolhem? Entendem esta justificação ou acha que o Executivo deveria encontrar alternativas para melhorar a situação de quem trabalha?
Bom, nós ainda queremos entender que deixar, ou seja, congelar o salário, não seja a única medida para alavancar a economia. Já dissemos aqui que o grande problema é o desemprego e o tal emprego precário. Se efetivamente o Estado ou o Governo fizer investimentos de forma eficiente para a criação das micro, pequenas e médias empresas, certamente nós teríamos uma lufada de ar fresco para absorver a população que se encontra no estado de desemprego. E por via disso, estas empresas iriam também participar dos impostos para, de certa forma, dar saúde ao Orçamento Geral do Estado, de modo a resolver os problemas salariais da função pública. No entanto, pensamos que outras medidas podem ser efetivadas, não necessariamente congelando os salários da função pública. O que nos preocupa efetivamente aqui é que, de um lado, não se resolve o problema do salário, mas, do outro lado, agravam-se outras medidas sobre este salário que não está a ser resolvido. E o cidadão sente isto, o trabalhador sente isto. E como prova, nós, pelo menos do levantamento que temos estado a fazer, das pesquisas que nós temos estado a fazer, já conseguimos encontrar famílias que só estão a começar a ter uma refeição por dia. Se antes conseguiam ter pelo menos 2 refeições, agora, e há bem pouco tempo que foi anunciada, como é que é de... Nós podemos chamar também de desvalorização, mas parece que é de depreciação. No fundo, são conceitos aparentemente diferentes, mas que o efeito é o mesmo. Dizia, há bem pouco tempo que foi anunciada esta medida, infelizmente, os trabalhadores já estão a sentir. E como deve calcular, o mês de janeiro ainda nem foi pago em termos de salário. Mas as pessoas já estão a sentir esses efeitos. E há pessoas, há famílias que efetivamente estão a ter apenas uma refeição. Ou empresas que não pagaram o mês de dezembro? Não, janeiro. Estou a falar o mês de janeiro. Bom, o mês de janeiro ainda não foi pago, porque não está... Mas janeiro paga-se em fevereiro, não é? Certamente, mas os não, efeitos... janeiro paga-se no fim de janeiro. Sim, mas os efeitos... Eu refiro aos efeitos. Já não é prática. As empresas têm dificuldades e acabam por ter algum atraso no na pagamento. implementação de salário. Mas a gente sabe que é usual dizer que janeiro e fevereiro é o mês da fome. Da fome, precisamente. Porque eu estou a sentir, por exemplo, que é a questão das matrículas. Mas é neste mês que as medidas estão a ser implementadas. É nessa perspectiva que nós estamos a ver a questão. As medidas estão a ser implementadas, o salário não foi pago, e mesmo podendo ser pago, será naquela base de não reajustamento. Sim, mas eu ainda penso também que o Estado devia mesmo exercer o seu papel. Devia exercer o seu papel, que é incentivar a economia e não ter assim uma intervenção muito excessiva na economia. Porque se o Estado exercer o seu devido papel, que é melhorar os investimentos privados, né? Melhorar a economia no que tange o investimento privado, para que ela possa criar, de facto, mais empregos. E ele diminuir a sua participação muito excessiva na economia. Como nos orienta, né, a economia, o Estado deve regular, controlar a economia. Vamos melhorar. Seria um dos pressupostos para que a economia melhorasse. E também devia melhorar o seu estado de controlar como é que é feita a gestão pública. Porque há que haver responsabilização também dos atos de gestão. Porque sempre que constatamos isso, nós, os sindicatos, sempre denunciamos a má gestão, a forma de como são tratados o capital humano, que é o principal. Às vezes há gestores que às vezes não verificam esse lado. E nós constatamos isso diariamente. Então, se houver responsabilização, se o Estado não tiver uma intervenção excessiva na economia, e se melhorar, quer dizer, as taxas de juros, na qual os gestores, os privados, poderão aumentar a produtividade, teremos, de facto, melhorias na economia. E os trabalhadores angolanos são muito sacrificados e eles são heróis, porque eles trabalham, gostam mesmo de trabalhar. É exatamente isso que E portanto, mas essa medida do congelamento só apenas, tem que haver medidas
medidas, quer dizer, Exatamente. tem que equilibrar. E não só, não Tem só que haver assim. equilíbrio, doutor Mas Machado, tem não é outras isso? medidas. Filomena. Há uma série de programas Está a ver? que estão previstos, há uma série de programas que estão previstos nesse Mas, orçamento. normalmente, que doutor vão iniciar Machado, a ser doutor executados. Machado, desculpe. Nós temos estado a constatar o quê? Que atos de má gestão de determinadas empresas, se elas gerissem bem as empresas, até poderiam aumentar o número de trabalhadores. Como não são responsabilizados e quando esses atos de má gestão são detectados, Estamos a falar de empresas quem trata, públicas. quem se responsabiliza, quem fica prejudicado são os trabalhadores. Porque quando se disser... Empresas públicas ou empresas privadas? No seu, públicas e privadas. Eu posso até referenciar algumas, mas evito não referenciar. Claro, não. Evito não referenciar, porque nós Está aí acompanhamos o bem. processo de privatização É, das quer empresas dizer, com grandes déficits. e mesmo já os trabalhadores terem um poder de compra tão diminuto, em que eles têm, de facto, problemas de organização das suas famílias. Por isso é que aumentamos o índice de criminalidade, às vezes, numa sociedade. Porque há famílias que não conseguem conter, não conseguem apoiar os seus filhos. Então, eu acho que temos que ver a situação do controle. Tem que haver mais controle. Filomena, se me Aumentar o número de fiscais. Filomena, se Eu acho permite. antes de intervir. São um dos Empresas itens, públicas, né? Desculpa, as empresas obrigado. públicas, Ok, houve uma obrigado. determinada época que foi só admitir. E agora, Tem que ser aquilo que medido. têm tem que ser repartido por X e o Y, que é excedentário. Portanto, o saneamento das empresas públicas pode gerar também desemprego. Está a E os gerar. casos estão aí. Ok? Já está a gerar. Portanto, é preciso que neste momento, e não são vocês que estão na concertação social, a AIA desde 2015 está a propor um pacto social em que as regras fossem definidas. Claro. Por exemplo, não se pode despedir sem sanção, sem avaliação do Ministério do Trabalho. Como é que gira? Porque nós devemos encontrar soluções nas nossas empresas. Se não podemos pagar X, ok? A gente reduz horas de trabalho, mas não despede. Claro. Portanto, isto pode-se fazer pela base da negociação. Mas se o empresário não vê que do outro lado há o respaldo do Estado, das centrais sindicais para fazer isso, ele é levado a tomar medidas extremas, porque vai até ao risco. Quando está em risco, toma medidas até precipitadas e lesivas. Portanto, ainda recentemente, em reunião com o Sr. Ministro do Trabalho, tivemos a ver a possibilidade de voltarmos a uma negociação ampla que se diga a todos, a economia está neste sentido. Então, vamos trabalhar em conjunto para não agravar a situação social. Esta é a proposta da AIA desde 2015. Mas, infelizmente, na Propostas não são tidas. Sr. Luís Machado, mas não foi tirada, não foi só pelo Estado. Não vou dizer qual- Ah, não sei porquê, né? Não sei porquê, mas não foi resolvido. resolvido, né? Este é um dos objetivos, dos propósitos do Ministro do Trabalho. Exatamente, ter uma comissão permanente que vai cuidando de todos esses pormenores. o senhor já está a falar muito no futuro, quando é uma questão urgente, uma questão Não, está urgente para breve, dos trabalhadores. a Constituição. Está para breve a Isto é Constituição. para Está quando? para breve a Constituição diz. Estamos apenas à procura do aval. Mas digamos, enquanto não vem o aval, dos enquanto não participantes. vem o aval, como é que Não, nós desculpe só, mas como é que falta aval? Nós tivemos uma reunião em que chegamos a acordo. Agora o aval é a carta, a AIA já escreveu, no dia seguinte tinha lá a carta. Agora, se as centrais sindicais, se os nossos parceiros ainda não o fizeram, porque se permitia que há uma comissão de salário mínimo, também se abordou no Conselho de Concertação, eu acho que é absolutamente errado. Porque nós temos uma responsabilidade, nós não podemos dizer passar esta bola só ao Governo. É uma responsabilidade de todos nós, encontrarmos soluções. Como é que vai ter mais receita? Como é que se reduz a despesa? Porque a despesa até de sumptuária, que se pode ser corrigida, para pôr na educação, para pôr na saúde. Sr. Luís Machado, Portanto, eu acho que temos que ser dinâmicos. Não podemos... É um pacto que está Estado. dentro. Eu pensava que a comissão permanente já estava criada. Não está criada. Não está criada. Está dentro de toda essa enquanto se espera problemática. a criação desta Porque- comissão, porque como é que ficam as famílias que estão a viver dificuldades? as famílias que estão a viver dificuldades decorrentes da situação Exatamente. da situação atual. Como é que ficam essas famílias? O que eu posso dizer neste momento, e partindo, volto a insistir, parte do Orçamento Geral do Estado,
Quer dizer, neste exato momento, a base, digamos, a base de trabalho é o orçamento do Estado, que vai agora à aprovação, muito brevemente vai ser aprovado. E são as linhas gerais definidas neste orçamento que pensamos irão começar a atenuar determinadas situações. A atenuar determinadas situações. Mas de que jeito? Porque neste programa, quais são os indicadores? Neste orçamento geral do Estado estão previstos uma série de programas. Posso citar aqui alguns, por exemplo, o Programa de Estabilidade Macroeconômica, o Programa para a Reforma do Estado e Reforço da Capacidade Institucional, o Programa de Promoção das Exportações e Substituição das Importações, a melhoria da qualidade dos serviços nos domínios da educação, ensino superior e saúde, o Programa de Construção e Reabilitação de Infraestruturas, o Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. Quer dizer, há uma série de programas que, com certeza, mas em termos práticos, como é que isto vai funcionar? A aplicação prática desses programas, vão incidir exatamente na Mas de que população. jeito? De que jeito? De que jeito? Sim. São programas. Esses programas têm outros projetos. Esses projetos incidem diretamente na população. Sim, mas como? Olha, há uma situação que é particular. É o horizonte temporal. Exatamente. Porque quando não houver... Então vocês, centrais sindicais, ajudem o empresariado a pressionar o governo a tomada de medidas. Claro, estamos a fazer o nosso papel. Por isso é que eu estou preocupado quando o diretor diz que a Comissão Permanente não está criada porque as centrais não se pronunciaram. Se assim é, não é? O que me admira, é natural que as centrais tenham que discutir com os seus sindicatos, etc. Portanto, por isso a Comissão Permanente pode fazer uma abordagem pragmática. Um problema é das crianças. O salário não chega, as crianças acabam, apesar do carinho do pai ou da mãe que trabalha, que primeiro a criança e depois nós. É merenda escolar. Porque nós estamos a ouvir cenas, as crianças chegam à escola e põem a cabeça em cima da carteira. Okay? Portanto, a merenda escolar tem que funcionar. Há aqui um tal problema de responsabilização, porque esse modelo já foi ensaiado. Já foi ensaiado, mas tem que ser posto em vigor. Claro, mas e uma das em algum momento terá sido posto em vigor. Só que a implementação deste modelo, infelizmente, pecou por falta dessa responsabilidade. A máquina estatal é pesada, nós sabemos. E então há uma proposta da AIPA, que é a Associação Distrital da Planificação, que as próprias padarias também possam fazer a distribuição da merenda escolar. Porque tem que se levar, tem que se fazer merenda escolar com base nos produtos nacionais, ok? Claro. Então, pôr 2 bananas de manhã custa alguma coisa nas nossas instituições objetivas? Não, estamos à espera dos produtos importados. Não, não pode. Muito bem. Deixe-me só acrescentar aqui. O passe escolar. Hoje temos frota aumentada, temos mais autocarros. Vamos pôr autocarros só para as crianças. São medidas que temos de tomar pragmáticas para ajudar as famílias. Porque eu vejo, de facto, é um pouco de... Ao tempo resolvíamos com base no petróleo, não sei se estão a ver. Com base na importação. Não, temos que resolver problemas com base nas capacidades competitivas que nós temos no país. Muito bem. Quando a gente coloca os caminhões usados, essa necessidade é premente, para trazer produtos do campo para a cidade. Uma caixa de abacate, outro dia, temos essa informação, no interior está a custar 30 kwanzas. Tem que se trazer comida do interior. E o senhor Severino falava há pouco da questão de matrículas. Das matrículas. Exatamente. E já está a viver esses efeitos? Já estamos a viver, eu tenho impressão de pedidos de adiantamentos salariais. Claro. É uma precariedade. Muito bem. Meus senhores, vamos fazer um intervalo, um curto intervalo, e vamos depois então tocar nessa questão do poder de compra versus o custo de vida em Angola e também a oscilação do preço do barril de petróleo no mercado internacional, está ali a rondar os, portanto, quase $70. Se, ainda bem que temos aqui um economista, se de facto isto continuar em alta, poderemos esperar ainda no decorrer deste ano um reajuste do salário da função pública ou não, o orçamento não prevê este aumento do salário da função pública. Estes e outros assuntos vamos abordar mais daqui a pouco. Por enquanto, vamos a uma curta pausa, então o nosso até já. Dos trabalhadores. Seria pelo menos no mínimo 70 mil kwanzas. E se tivéssemos que equilibrar, pelo menos 50, 60. Mas para que o trabalhador se sentisse satisfeito
e para que a produtividade aumentasse em Angola, porque só se aumenta a produtividade com satisfação no trabalho. Você sente que os trabalhadores em Angola, mesmo estando no ativo, estão tristes, mesmo trabalhando? Estão, sim. Isso é uma verdade. Bom, há aqueles trabalhadores... Há uma verdade. Há aqueles trabalhadores... A sua maioria. Ele trabalha. Claro. No entanto, o salário que oferece não satisfaz. E ele, claro, sente-se bem porque está a trabalhar. Neste ponto de vista está tudo bem. Mas em termos de satisfação pessoal e da família, não se sente bem. Porque ele começa a gastar desde o táxi para o serviço e o regresso. E sabe que os horários agora são aqueles de período único. Embora haja aquele intervalo de 30 minutos, uma hora, acho que é 30 minutos para a refeição, mas que refeição? Ele traz de casa. E se tiver que trazer de casa, como será a gestão entre ele que vai ao trabalho e a família que fica? Do pouco que recebe durante os 22 dias de trabalho. Há uma dificuldade realmente. Então, há esses trabalhadores que realmente são trabalhadores, mas no fundo não são trabalhadores, porque o que recebem não satisfaz. Muito bem. Sr. Luís Machado, do MAPTES, órgão do Estado, o MAPTES está preocupado com o grau de satisfação dos trabalhadores? Está preocupado também, está preocupado, porque, de facto, a satisfação do trabalhador tem a ver com o aumento da produtividade. Né? A produtividade tem ligação com a satisfação dos trabalhadores. E com relação ao salário, também o MAPTES também está preocupado com a questão do salário. Mas já há 4 anos não é uma entidade ausente com relação, já há 4 anos com relação a toda essa política. Numa atualização, não acha um tempo excessivo? Não, houve atualização agora em junho. Qual é a porcentagem? Qual foi a porcentagem? A porcentagem foi diferenciação positiva. Né? Já foi dito aqui, houve uma diferenciação positiva. Sim, mas qual foi a porcentagem? Em que foram 13%. De 3 a 13. Variou de 13% para as 13 para quem ganha mais e 13 para quem ganha menos. Supostamente. 13% para... Mas que na prática não evoluiu nada. Nós estamos aqui a falar, digamos, dos trabalhadores com o menor poder de compra. Desses que tiveram... Mas, doutor Machado, na prática não resolveu nada. Dos 3%, né? Não resolveu nada. Não, também não podemos ser radicais, que não resolveu nada. 15 mil para 16. Também não é assim. 30 mil kwanzas, 13% houve um ajustamento. São 3 mil kwanzas. Houve um ajustamento do salário. Não foi o bastante para resolver os problemas. Mas 3 mil kwanzas é alguma coisa? Não foi o bastante para resolver, mas que houve ajustamento, houve. Vamos olhar para os números. E depois é assim, voltamos aqui sempre à mesma coisa. Quando nós falamos disto, voltamos sempre à mesma coisa. Vamos olhar para os números. 3 mil kwanzas de aumento é alguma coisa num país como Angola? Vamos exemplificar a nossa empregada de casa. Não fala dos trabalhadores da função pública. É também da função pública, função pública. Mas a função pública, o salário mais baixo da função pública é superior ao salário mínimo nacional. Sim, mas quem ganha 30 mil, um aumento de 3 mil... Sr. Machado, eu queria saber de si, se um aumento de 3 mil kwanzas, numa outra linguagem, isto agrada alguém? A capacidade de compra dos 3 mil kwanzas é muito pouco. É o que eu quero dizer, não é? Isto agrada, a capacidade de alguém? compra é muito pouco. Mas a questão que se coloca não se coloca unicamente na questão do agradar, jornalista. Não se coloca no agradar. Porque a questão do salário tem duas vertentes. Quais são as vertentes? Tem a vertente da entidade que paga e tem a vertente da entidade que recebe. Nós estamos, já expliquei aqui, estamos a falar do emprego. Quando nós falamos do emprego, tem duas vertentes. Tem o empregador, que paga, e tem o trabalhador que recebe. Há uma confluência dos dois. Sim, mas falando aqui do sindicato. Não é bastante. Daqui o trabalhador, mesmo estando no ativo, fica triste. Como é que olha para essa situação? Os 3 mil kwanzas, os 5 mil kwanzas, os 10 mil kwanzas, os 20 mil kwanzas. Aliás, se partimos de um princípio, o salário nunca é suficiente. Bom, eu diria... O salário que o senhor jornalista recebe não é suficiente. Mas devia satisfazer pelo menos o mínimo. A questão que se coloca... Houve aí um caso caricato é esta. do Lubango e ganha 25 mil. Nem cobre 50 mil. Houve esse caso. É o salário. Houve esse caso, não é? E só um segundo. É essa questão, quer dizer... Queria só não dar um detalhe, satisfaz. um segundo. Sim, rapidamente. Sim, muito rapidamente mesmo. Fazendo as contas,
esta atualização que se verifica é corroída também pelos descontos. Porque quando se atualiza o salário, também estão atualizados os descontos, portanto, nomeadamente o IRT. Portanto, nos 3 mil ainda há Não, porque o IRT só cobrado a partir do... Sim, claro, não estamos a falar nos 30, o salário de 30 mil não, mas é ali onde se desconta o IRT, tem esses efeitos. Por exemplo, quem ganha 100 mil, 5% de 100 mil são 5 mil. 5 mil quantos? E este aumento também se verifica nos impostos. Então, ao cobrar-se o imposto, quer dizer que da atualização que devia ser 5 mil, acaba sendo eventualmente 3 mil kwanzas. Tudo bem. Então, quer dizer, olhando com detalhes essa questão, não há exatamente nada. Concluindo aqui o raciocínio. Partindo de uma análise linear, na ótica da despesa, na ótica da capacidade de compra, não é o bastante. Não é, está claro. Tendo em conta o nível de preços que temos, tendo em conta a inflação que se tem verificado, etc., não é o bastante. Simplesmente, é assim, há também, ao analisarmos isso, há também a capacidade de pagamento do empregador, porque senão não há emprego. Portanto, quando nós estamos a fazer a análise do salário, temos que olhar as duas vertentes. Não podemos olhar só uma vertente. É o que estamos a ver aqui, por exemplo, agora na questão da função pública. Vamos ser pragmáticos. A receita fiscal baixou consideravelmente por causa do preço do petróleo. Aumentar os preços. E o Estado não fez reajustamento da sua força de trabalho, que é excedentária. Hoje tem pouco. Se antes tinha X para distribuir por Y, agora tem X menos Y para distribuir por os mesmos Y. Okay? Portanto, isto é facto. O Estado está empolado. É bem que há bocado referiu-se à questão do empolamento do Estado. As empresas públicas estão empoladas, estão a ser subsidiadas. Extremamente. Porque senão tinham que despedir. Ou tinham que fechar. Agora, o que é todas elas, mesmo as produtivas. Empresas do Estado produtivas, diga-me lá, faz favor. Só não uma produtiva. Pronto, Sonangol é um caso à parte. E mesmo a Sonangol tem pesos mortos de atividades que às vezes não têm sido privatizadas. O Jornal de Angola não é uma empresa produtiva? Eu acho que o Jornal de Angola é subsidiado. O jornal não paga. Não tenho dúvidas. Mas o jornal tem receitas, não é? Portanto, a venda dos jornais, com a publicidade, salvo com a meteorologia. Do seu diretor, mas o custo do papel, o custo de impressão, não tem contrapartida no valor do Jornal de Angola. Está a ser subsidiado. Mas tem a publicidade, tem a necrologia. Isso não dá dinheiro. Não chega, não chega. Ou nós ignoramos o dinheiro da publicidade. Isso é jinguba nos custos da empresa nacional. É jinguba. É jinguba, é verdade. Deixa-me só fazer aqui uma mas a publicidade não dá dinheiro, a publicidade. Dá, mas não chega. Mas olha, está a tocar num ponto, eu pergunto, essa publicidade toda que está aí está a ser cobrada? Tá, o governo da província cobra. Mas é grátis a publicidade em Angola. Se não se cobra, alguém está em falta. Está ali a responsabilidade. Por que não se cobra se ela existe? Essa questão da eficiência do Estado. E quando o Estado não pode, terceiriza essa função. Vamos falar das portagens, estamos aqui a falar em off. Quanto custa a manutenção das nossas estradas? Porque não há portagem. Portagem simples. Eu digo, na Índia não há um buraco em milhares de quilómetros, porque de 25 a 25 quilómetros está concessionado a uma pequena e média empresa. Chega-se ali, tem uma cancela, a gente já leva o dinheiro, a cancela subiu, pagou, a gente passou. Não há um buraco. O que é que nós fazemos aqui? A reconstrução de estradas. Quanto é que isso custa? Por que é que não há portagem na via expresso? Vocês acham que não estaríamos melhor a circular com luz? Por que é que não há energia se há grupos de geradores? Falta de dinheiro para pagar o gasóleo. Vamos para pequenas portagens. A Sra. Severino defende que os trabalhadores devem também contribuir, mesmo sem essa atualização. Se você tem carro, tem que contribuir. Se você quer segurança... E quando essa questão o que é que acontece do não reajuste? Os roubos que há na via expresso, dos cabos elétricos, dos PTs, porque não há luz. Quantos acidentes que são fatais? Mas a ideia não era aumentar o salário para depois cobrar os impostos? Desculpe lá, eu estou a falar de pessoas que estão a circular em viaturas, estou a falar de caminhões. Tem rendimento. O que é que custa pagar
500 kwanzas é fazer 50 km. Não custa nada. Só para caminhões. E para utilizar a pessoa que utiliza o seu veículo. Turismo. Desculpe lá, eu sou jornalista. Não, só para perceber, Não, desculpe lá. Se você não paga, não tem receita. O que é que está a acontecer hoje? O fundo rodoviário vai empregar 10 mil pessoas para quê? Para tapar buracos, fazer manutenção. O Estado, para sustentar essa eficiência, tem que comprar o mínimo de equipamentos. Não é? Onde é que vai buscar o dinheiro? Por que é que não põe uma pequena portagem para se pagar? Qual é o problema? Isto faz em toda a parte do mundo. Não, tem que haver receita. Não, o problema é que noutros países o cidadão tem capacidade. Não, ao contrário. Não, o Estado cria serviços. O Estado cobra. Você não anda na Europa, em autoestradas que você não paga. Você paga. Mas aqui temos Sim, mas os salários são compatíveis também ao custo de vida do Por quê? Porque exatamente o Estado reduz a sua despesa e repassa a atividade para o privado. Você disse há bocado, desculpe lá, você disse há bocado que há excesso de Estado. Sim, mas então, o excesso do Estado está a trazer improdutividade. E então o dinheiro não chega. Mas tem que melhorar primeiro esse ambiente econômico. Não, repassa para o privado. Não, tem que melhorar esse ambiente, no sentido de dar mais primazia ao vocês, sindicalistas, têm que entender que só aumentando a participação privada é que os problemas se resolvem. Isso que estamos a dizer. É isso mesmo. É isso. E então vamos repassar a cobrança de impostos. Vai aumentar até o número de empregos. Cobrança de impostos. Até aumentar o emprego. Você vai me dizer, desculpe só, você vai me dizer que você tem casa e está a pagar. Os impostos. Há outras pessoas, o diálogo, há outras pessoas que não estão a pagar. E como os outros não pagam, você tem que pagar mais. Então, se é preciso chegar às outras pessoas, privatize a cobrança. Muito bem, e vai criar empregos. Mas é esse mesmo o papel do Estado. O papel do Estado é libertar-se. Libertar-se. Senhor José Severino, caso... O petróleo está a subir. Exatamente, era essa Portanto, questão que eu criamos uma queria... nova expectativa. Curiosamente, quando vocês falam dos 69, que é a diferença é o preço do petróleo. Caricatamente. O preço da cesta básica. Cesta básica, com certeza. Senhor Severino, se este quadro em função da possível subida do preço do barril de petróleo no mercado internacional, é possível que ainda este ano possa haver uma revisão do orçamento? Os países que estão neste momento, que são os líderes da produção mundial de petróleo, que é o Irão, a Rússia e a Arábia Saudita e também o Iraque está a aparecer, estão hoje com uma coesão nos esforços de, pelo menos, manter esse preço. Mas eles também não querem subir mais, porque quando subirem mais vai aparecer nos Estados Unidos, o petróleo de xisto. E depois o grande consumidor são os Estados Unidos. Portanto, eu acredito que já não baixa. A tendência, até pela política Trump, etc., é que se mantenha nos 70 até os 75. Portanto, para nós é um alívio. E isso é que dá a possibilidade, como disse ali o Michel, de fazer a revisão do orçamento também. Porque o grande impacto na receita fiscal é o petróleo ainda. Agora, o horizonte, por exemplo, se isto se fixar até março, nós como empresários, que em junho, nós como empresários queremos consumo. Podemos já sentir este impacto do aumento do preço? Desculpe, nós como empresários que vendemos produtos e serviços, queremos consumo. Só há consumo se houver salário. Portanto, nós somos paladinos de que em junho, pelo menos, o salário mínimo nacional tem que ser ajustado. Tem que ser ajustado. Em junho. Precisamos de consumo. Se nós empresas também não... Depois produzem menos, pagam menos impostos, então temos um círculo pernicioso para a economia. Agora, desculpe-me dizer, a gestão cambial... A gestão cambial, se for transversal, vamos ter empresas a respirarem e a começarem a pagar os salários e a reempregar. É preciso que todos tenham acesso às cambiais. Não podem ser só uns. Porque uma grande empresa precisa dos serviços das pequenas empresas. Você dá só dinheiro, por exemplo, para importar viaturas, mas depois falta a lâmpada, falta o pneu. E quem é que garante isso? São as pequenas empresas. Todos têm que importar. Agora, o que eu lhes queria dizer é o seguinte, taxas de juros também melhorar, como foi dito aqui pela colega e também pelo Michel, melhorar a saúde. Tem que ser um esforço titânico para melhorar a saúde. Melhorar a educação. E criar emprego. Não outra vez, porque a produtividade vem exatamente de termos os meios para haver aumento da produtividade. A agricultura tem que crescer, não pode crescer a 3%, nem a 4%, tem que crescer a 10%. Mas para a agricultura crescer a 10%, lá está a questão do investimento privado. Nós temos que ter aqui as multinacionais
que tenham os armazéns aduaneiros com os produtos que precisamos, compramos hoje e no dia seguinte estamos a aplicar. Hoje como é que se faz? Paga-se hoje, tem essa mercadoria daqui a 4, 5 meses. Juros a quanto é? 15%. A outra questão é da lei do investimento. Ainda ontem discutimos com a bancada parlamentar do MPLA na questão da Comissão Económica. O investimento estrangeiro não pode estar coagido com a regra de que se você vem investir em Angola tem que ter um sócio com 35%. O sócio não tem dinheiro. Então como é que você vai aceitar? Então vou investir noutro país. Tem que acabar com esse princípio dos 35%. Precisamos de investimento na energia, nas estradas, na construção civil, no turismo. E por que é que estamos... Desde que a lei saiu há 4 anos, nós contestamos. Mas levamos 4 anos para agora dizer, não, sim senhora, vamos tirar. Porquê 4 anos? Porque a letargia do petróleo. Muito bem. Vou voltar a palavra aqui com o Sr. Luís Machado. Há pouco disse o senhor representante da CGCIL que é do trabalho que o homem vive, mas aqui o atual quadro diz exatamente o contrário, que o homem aqui não vive do trabalho. Enquanto o homem do apetece... E de que é que vive? Você não vive do trabalho, não vive do seu salário, vive de quê? Houve um líder africano que dizia, debrouillez-vous. Vive do que tem, mas não é satisfeito. Vive com o que tem sem satisfação. Aí a conversa é outra. Sem satisfação não é viver. Temos uma perspectiva que é viver e a outra que é de sobreviver. Sobreviver. Há uma verdade absoluta. As dificuldades aguçam o engenho. E nós, com dificuldades que temos, vamos encontrar soluções. Agora, se vivêssemos na letargia do petróleo, que se como se diz, à sombra da bananeira, quando vem a crise, estamos de calça. Não, mas o correto não era, Sr. Luís Machado, não era viver do trabalho? É o que se É porque vive é do Ministério trabalho. do Trabalho. Não, mas os representantes do sindicato dizem o contrário. A questão é Aqui não se vive do trabalho. A questão é a seguinte, vive-se do Não, trabalho, eu não só se para vive dizer bem isso. do trabalho. Não se vive bem do trabalho é uma coisa. Agora, que não se vive bem do trabalho. não se vive bem do trabalho é uma coisa. Agora, não se vive do trabalho é outra coisa. Coisa distinta. Então o que é isso? Não se Então, vive se bem do não se trabalho? vive do trabalho, vive-se de quê? Não, mas Eu estou agora, questionando. olhando para a sua afirmação, Agora, o que é isso? Não se vive bem do trabalho? Se Em não outras se vive palavras, bem do trabalho, aprofundando esta afirmação. aprofundando, portanto, as Está a condições, dizer o quê? portanto, Rendimento. todas as condições de trabalho ainda não são boas e, fundamentalmente, a questão salarial. Reconhecemos, de facto, que a questão salarial, não satisfaz. Porque, como disse aí, e bem... Ou melhor, está longe de satisfazer. Não satisfaz. Não satisfaz. A cesta básica, né? A cesta básica, um dos elementos de análise dos salários mais baixos, ainda não é nem metade, é coberta pelo salário. Portanto, estamos numa situação, de facto, que o salário não resolve. Olhando para o Não, rendimento versus, Então, versus produtividade. Como é que um Nós já trabalhador... nem estamos já a falar em produtividade. Já não estamos por aí. Já não estamos a falar da produtividade. É muito Agora, neste momento que estamos a dizer aqui, estamos a falar aqui, é apenas da capacidade de compra do salário. Estamos a falar apenas. Vamos entrar depois, e é este o propósito, é trabalhar na base da produtividade, fazer os ajustamentos salariais com base na produtividade, que é a única saída airosa. Mas eu pergunto a única que, saída que se o trabalhador não rende, não leva como é que ele a vai outra produzir? situação. Se nós queremos chegar à produtividade do trabalhador, para gerar receitas e aumento de salário. Podemos dizer aí que Qual é a visão do Marquês quanto a isso? a produtividade do trabalho, em função dos rendimentos que tem, que são baixos, a produtividade também é baixa. Então vamos trabalhar todos no sentido de melhorarmos as condições de trabalho para que se aumente a produtividade. O que é isto? Melhorar para trabalhar todos para melhorar. O que é isto? Em termos práticos, em termos miúdos, como é que podemos compreender isto? Como é que compreendemos Quais são os trabalhar todos os passos que serão dados? Primeiro, melhorar a capacidade de pagamento das empresas, para que elas possam, de facto, pagar. A melhoria da capacidade de pagamento da empresa passa por tudo isso que nós aqui afirmamos. São todas essas condições que nos fomos referindo estão ligadas, de facto, com a melhoria das condições, da capacidade de pagamento das empresas. Qual é o valor do trabalhador?
O valor do trabalho é uma relação entre... Não, do trabalhador. Do trabalhador, evidentemente. É a apreciação que não é subjetiva. Há regras de avaliar a produtividade. Há regras para avaliar, económicas. E nesse aspecto depende das funções. Por isso é que o salário mínimo nacional até não é uniforme. E aqui o salário mínimo é na agricultura, onde há a possibilidade de ter, sabemos, a tarefa por empreitada, ok? Por isso é que nós podemos criar regras de produtividade, que é, se eu faço sementeira de uma linha, se eu fizer duas, que interessa, porque eu tenho que correr contra o tempo, pagar mais. Portanto, são os tais acordos que se fazem, ok? Nas empresas também, aquilo que é o output da empresa, em função daquilo que paga. Número de horas trabalhadas? Número de horas trabalhadas. Por isso é que nós sempre defendemos o Pacto Social, para criar articulação. Temos, e agora o Sr. Ministro vem de acordo com a nossa pretensão, criar um grupo permanente, que tem que analisar objetivamente, e não nos podemos situar em Luanda, porque a taxa de inflação mais alta, vocês sabem onde é que é? É no Bié, é no Mochico, é nas fronteiras. Taxa de inflação mais alta. Por isso é que a AIA propõe que os salários nas províncias do interior sejam superiores aos salários que se paga no litoral, até para fixar as populações e termos qualidade de serviço. Quando uma empresa vai investir no Mochico, tem que ter um aparelho de Estado que esteja organizado. Ora, se não se paga o suficiente para a pessoa ficar à saúde, o enfermeiro no Mochico, para mim, tem que ganhar mais do que ganha no litoral. Vamos Passa, evidente. Vão lá chegar. Não, mas é tal pragmatismo que nós temos que ter. Temos que ter esse pragmatismo. Porque senão depois não temos qualidade de serviço. São os tais incentivos que devem ser criados. Nós começamos com o salário único, fomos para o salário por grandes agrupamentos económicos e vamos depois para o salário Não, ouça só o seguinte. Você quer investir no Mochico e você chega lá, não tem serviço hospitalar, não tem educação, isso vai sobrar para si, na sua eficiência. O que é que acontece no Cafufo, não é? Temos um caso. Qual é a produtividade que aquelas pessoas têm? Ainda hoje vimos em Caluquembe a questão das pessoas a socorrerem-se do hospital. As empresas estão sem a sua produtividade porque as pessoas estão a ir para o hospital. Portanto, há necessidade objetiva de pagar melhor a quem está no interior do país. Até porque quem se sinta com vontade de ganhar um bocadinho mais, poder aceitar. Eu iria desafogar Luanda, não é? Desafogar Luanda, Benguela, e isto não é só o problema do litoral. Por exemplo, o Lubango desafoga porque as pessoas vão, por exemplo, para Caluquembe, como estamos aqui a falar, não é? As pessoas de Benguela podem ir para Ganda. Nós temos que ir para o interior, porque se não ocupamos o interior, alguém vai ocupar. Não há espaços vazios em geopolítica, ok? E então nós temos que ir para o interior. Temos que garantir serviço, temos que mudar a lei do investimento, temos que dar mais benefícios fiscais. Mas o papel dos governadores não é criar essas condições para atrair outros investidores ou outros serviços e outros técnicos profissionais? Sim, por isso é que... Sente-se que não há trabalho no interior. Você repara, nos Estados Federados, eles lutam por dar cada vez mais incentivos uns com os outros, até que se define um plano máximo. Nós temos um Estado unitário. Mas a lei do investimento, qual foi a expressão dos seus governadores na discussão da lei do investimento privado? A AIA está a reclamar desde que ela saiu. Eu nunca ouvi nenhum governador reclamar que a lei não lhe serve no interior do país. Porque nós tínhamos 3 plataformas de incentivos. Mas como aquela que se dirigia ao investimento nas províncias fronteiriças não resultou, em vez de aumentarmos o incentivo, retiramos. Isso é contrassenso. Muito bem. Portanto, daqui a pouco vamos falar da agricultura. Sim. Portanto, a agricultura, se bem percebi, o homem do campo é o que pior ganha. Quando está-se a apontar a agricultura como um fator importante para a diversificação da economia. Isto não é um paradoxo. Para daqui a pouco ouvir a opinião do Sr. José de Ele só não ganha mais porque não se traem os produtos. Porque não há estradas, porque as estradas não são mantidas, não há imposto que cubra as vias terciárias. Também. Já vamos lá. O aumento dos produtos. Claro. Então ficamos por aí. Se houver caminhões, há mais procura. E o camponês vai melhorar a sua receita. Então, se não há procura... Por aí que estão defendendo, defende a entrada de caminhões à segunda mão. Porque pequenas e médias empresas, nem as grandes hoje conseguem comprar caminhões novos. Nem os caminhões novos conseguem andar na nossa estrada. Os produtos do campo não chegam a Luanda, não é? Ou às grandes praças. Não chegam. Fica muito produto no campo. Muito produto que fica no campo. E não ativa.
Porque se nós formos os 4 comprar produto do António, o António vai ter a possibilidade de discutir o seu preço de venda. Agora, se ele tem o produto... mais. E produzir mais. Se agora ele produz e ninguém lhe aparece, hoje, amanhã, eu estou ali debaixo de chuva na estrada, ninguém aparece para comprar, deixa de produzir. Baixa a oferta. Temos que virar para o interior do país. Muito bem. Os salários do pessoal das províncias do interior, seja a Sila e a UNTA, estão também representadas nas 18 províncias do país? Como, desculpa? Os rendimentos salariais dos profissionais da função pública espalhados pelo país inteiro. As vossas centrais sindicais estão também representadas nas 18 províncias do país? Sim. Estamos que clamor que ouvem, escutam do interior? O que é que dizem? Quais são as dificuldades? Olha, a lei até prevê, por exemplo, em relação aos professores e à saúde, prevê um subsídio de isolamento. Isto para quem sai de Luanda, eventualmente para lá. Sim. Ou mesmo, como o exemplo que foi aqui referido, de Benguela para o interior, é isolamento na mesma. Então, pode ser coberto com este subsídio. Quer dizer, a ideia que se pretende aqui é que haja incentivos para que se desafogue as grandes cidades e que também naquelas localidades haja desenvolvimento, haja produtividade. Porque se efetivamente todos estivermos concentrados em grandes cidades, claro, nos municípios, nas comunas, não haverá produção, não haverá trabalho, não haverá desenvolvimento. Então temos que importar e as divisas não chegam. Pois. O problema está nas divisas. E quais são os grandes problemas apresentados pelos técnicos da função pública que residem, vivem, trabalham no interior? São essas dificuldades. Por exemplo, nós temos casos em que um professor ou um enfermeiro tem de percorrer cerca de 100 e tal, 200 quilómetros para ir a um local onde deve prestar o seu trabalho. E isto tem custos. Custos em termos de segurança, em termos de transporte, enfim, e a convivência familiar. Ele deixa a sua família para se deslocar a esta localidade e poder prestar o seu serviço. E como sabe, Angola não é só Luanda, Angola não são só grandes cidades. Angola deve realizar-se incluindo aquelas localidades. E esse professor ganha a mesma coisa do que o outro. Evidentemente. Tem a escola ao lado, não é? Exatamente. Não pode, tem que mudar. É uma luta também da nossa parte para que efetivamente haja essa diferenciação. Este subsídio de isolamento, se for um professor, ele fica privado da sua esposa por um período, portanto, de fevereiro até dezembro, não é? Aparentemente, não tanto, mas... Isto acarreta outras consequências. Depois quem fica sem ele são os alunos. Porque ele não vai lá estar o tempo todo, também tem os seus problemas familiares, etc. Eu não concordo com o problema do subsídio. Nós temos que ser pragmáticos e dizer, daqui para ali o salário aumenta X. Quem lá está recebe. Porque depois é o subsídio, é informação, é decisão, depois não há orçamento e fica tudo chamado em águas de bacalhau. Senhor Luís Machado, essa questão do subsídio de isolamento, como é que trata esta fonte? Já ninguém pede, ninguém pratica, porque é tão complexo que não vai Não se pratica isso. Não há aplicabilidade. Creio que não tem sido aplicado. Não é aplicado. Creio que não tem sido aplicado. Não tem sido mesmo. Não tem sido. Porque há alguns critérios que tem que se ter em conta para a aplicação desse Quais são os subsídio. critérios? Meu caro, desculpe lá, vai lá ao orçamento, vê onde é que está a verba para subsídio de isolamento. Não existe. Não existe no orçamento. Qual é o critério? Devia ser pago dentro da massa salarial distribuída a Agora, um o determinado organismo. problema é a aplicabilidade desse subsídio. Mas eu acho que não devia haver nenhuma dificuldade. É muito complexo, não vale a pena. Aumente o salário e acabou. Pá. Estamos aqui a dar curvas, subsídio de isolamento, depois tem que requerer. Depois o subsídio de isolamento vem quando ele já não está lá. Pá. Estava a dizer alguns critérios Isto é o que a lei prevê até o momento. Estamos já a caminhar para o fim. Tem que se regrar, porque não são todas as localidades que estão sujeitas ao subsídio de isolamento, né? Há localidades específicas onde... E então isso é quê? Isso é burocracia.
e outras localidades que não. Por exemplo, nas cidades não é praticável o subsídio de isolamento. Quem sai da Willa, creio que até agora não foi definido esse princípio, esse critério. Não foi definido ainda esse critério. Mas há esses problemas. E há professores que deviam ter ganho, por exemplo, o subsídio. Cabe às autoridades porque eles locais. São, por exemplo, o subsídio de turnidade, o subsídio não são pagos. Turnidade é o quê? Trabalho por turno? Tempo de serviço. Há, por exemplo, Ajustamento há automático. reclamações, por exemplo, de professores que são responsáveis por determinados turnos, não é? Reclamam que também só pagam salário base e há uma série de reclamações. Isso é muito complexo. Por isso que eu disse que não está preparado para fazer essa situação. No tempo em que a economia respirava de facto bem, também havia esse problema de salário. Por que quem trabalha no Estado nunca ganhou bem, senhor de uma peça? Quem trabalha no Estado nunca ganhou bem. Sim. Esta afirmação é um bocado... Mesmo, porque não há grande satisfação da classe trabalhadora. Alguma, né? A classe trabalhadora. Da função pública. Da função pública. Por quê? Mesmo naquele tempo em que havia um saúde econômico, exatamente. Um bom petrolífero. Por que é esta dificuldade em remunerar em condições o angolano? Não, isto decorre também das questões ligadas, digamos, à própria orçamentação dos salários, né? E decorre principalmente daquilo que o Dr. Severino já referiu aqui, que Sua Excelência o Presidente da República também referiu, né? Excesso de funcionários. Um número muito elevado de funcionários, a rentabilidade da função pública é baixa, exatamente por isso. Mas toda a função Eu pública... penso que alguma falta de vontade e essa falta de responsabilização. Porque meia volta, por exemplo, só um minuto, Dr. Machado, meia volta há afirmações segundo as quais a função pública está maçuda, passa o termo. Mas como é que se torna maçuda quando os gestores estão aí? Os famosos fantasmas. Onde é que surgiram? Como é que surgiram estes supostamente fantasmas? Para de alguma forma dificultar essa distribuição dos dinheiros para que realmente as pessoas ganhem bem. Esse é o grande problema. Em determinada época sempre se viu esse problema, só que não houve a imperatividade de dizer esta companhia tem trabalhadores a mais e tem que sair. Agora, como é que eles vão sair? Nós podemos criar formas de reforma antecipada. Mas podemos criar formas de prestação de serviços. Como é que se percebe que há gente a mais? Sim. Como é que se percebe? E por que não se percebe? A produtividade Como é que essa gente entrou? Mas o problema até não é ser a mais, o problema é que nem existem. Há uma empresa que é da aviação, não vou dizer os funcionários públicos. Há uma empresa que é os da nomes aviação. constam, mas eles nem existem, nem aparecem. E houve a reestruturação da empresa e, surpreendentemente, ficou com mais funcionários. Por quê? Porque alguém que lá estava nos recursos humanos liberalizou-se e andou a admitir pessoal. Há uma província que reclamou que haviam professores, hoje mesmo vi no telejornal, no noticiário, ontem, professores, uma província que tinha professores que já não apareciam na tal escola há mais de 20 anos, que acho que é Mochico. Mais de 20 anos? Ah, mas sim, diz que não existe. São trabalhadores que trabalharam, de facto, naquela escola, ou na delegação de educação, alguma coisa assim ligada, e, no entanto, já não esses trabalhadores são meio fantasmas. Quem falou isso foi o diretor provincial de saúde de uma província. Quer dizer, esses não são trabalhadores, são simplesmente fantasmas. São fantasmas. O trabalhador é aquele que existe. São Tudo bem. fantasmas. Eu gostava de perguntar ao Sr. Luís Machado se falta de a função pública não produz... Se a função pública não produz, a função pública produz. Como não produz? Como não produz? O desenvolvimento da sociedade passa pela função pública. Se a função pública for muito mais rentável, muito mais fácil será o desenvolvimento da própria sociedade. Isso produz, porque que desta produção não se reverte uma boa porcentagem para os salários de quem trabalha? Não, ele não produz, não cria riqueza, assim, porque a função pública é paga por via do Orçamento Geral do Estado. Posso fazer uma retrospectiva? Mas o trabalho da população reflete também na melhoria Os argumentos da melhoria da função pública, voltando um bocadinho atrás, o país saiu de uma situação de destruição das infraestruturas, não é?
Então é tudo para as infraestruturas. Não sei se me faz entender. Não, tenham calma, porque a gente está a fazer as infraestruturas e depois vamos construir melhorar. primeiro as estradas, vamos construir... Agora estamos a dizer que temos o plano de tal e tal. E não se tomam medidas intermédias para se resolver os problemas. E não virão medidas Precisamos impopulares. de mais flexibilidade. Precisamos mais atividade privada. Se nós fizermos melhor gestão das cambiais, se o Estado pagar aquilo que deve, e que se o Estado for comprador da produção nacional, vocês vão ver que esses problemas se resolvem com alguma facilidade. Até porque somos poucos. Nós somos poucos. Tudo bem. Sim, é verdade. Comparando o rácio de algumas outras sociedades, comparado com o nosso rácio de função, o número de funcionários, território, o nosso rácio... Até não havia aí um partido político que dizia que o salário podia ser 5 mil dólares. Agora, toda a questão, digamos, da função pública depende, de facto, da capacidade do Orçamento Geral do Estado, que é o problema. O endividamento externo, que é alto, a capacidade vamos ver se reduz este ano. Tem a ver com isso, né? As despesas com o pessoal, relativamente ao total das despesas, as despesas correntes com relação às despesas de capital. Quer dizer, tudo isto é que faz com que, enfim, a situação se mantenha. A dívida externa é paga em dólares. E, portanto, você tem que tirar daquilo que vem do petróleo, tem que tirar para pagar a dívida externa. E não mete na economia nacional. Por isso é que o endividamento, nós estamos a dizer, e dissemos recentemente, aparecem grupos, países, vamos dizer mais objetivamente, que têm capacidade financeira de chegar em Angola e dizer, tenho aqui 20 bilhões de dólares. Você não deve aceitar os 20 bilhões de dólares. Porque você não vai ter capacidade de aplicar os 20 bilhões de dólares para fazer retorno. Se você entra nessa, eu costumo dizer, você fica no braço de um dragão. E depois... Endividamento para toda a vida. Muito bem, vamos já terminar daqui a pouco, mas antes estava a tocar também essa questão da erradicação da pobreza. Se a classe trabalhadora ainda está com dificuldades, então estamos longe, Sr. Luís Machado, de um dia haver um país mais próspero. Porque a ideia era quem trabalha, portanto, sair das dificuldades. Sim, a questão dos salários é uma via, digamos, do combate à pobreza. É uma via. Mas há outras. Se o salário há outras vias. Não chega. Estamos longe a literatura considera que é a via mais importante, né? A melhor das vias, né? Mas isso eu pessoalmente estou esperançado de que a situação vai melhorar. Vai melhorar. E é exatamente por causa disso que ainda me dedico. Por isso que ainda me dedico de corpo e alma no trabalho que tenho vindo a fazer, porque tenho esperança, de facto, que a situação vai melhorar. Como? E essa melhoria, tenho esperança que não levará muito tempo. Muito tempo para si. Eu considero que, portanto, com a aplicação, conforme está previsto, a aplicação deste Orçamento Geral do Estado de 2018 terá já como consequência alguma melhoria. E a partir dali vão ocorrer melhorias. Esta é a perspectiva que eu tenho e esta é a esperança que eu tenho. E é por causa disso que ainda me dedico ao trabalho. Ok, muito bem. Vamos terminar então o nosso debate livre, mas antes soluções para mudar este paradigma. Começo com o Sr. David Miqueno, da CGCIL. Bem, muito obrigado. Na nossa primeira intervenção dizíamos que, nos termos da Constituição, entre as tarefas fundamentais do Estado, estávamos a olhar para a promoção dessa erradicação da pobreza. E também destacamos a promoção do bem-estar e a elevação da qualidade de vida dos angolanos. E, nesse particular, olhamos para o emprego. Nós queremos entender que, efetivamente, o investimento para a criação de mais empregos é uma via para se poder resolver a questão. Ainda temos fé que, se não forem observadas algumas inclusões das nossas propostas ou das nossas observações no Orçamento Geral do Estado, e ter que ser aprovado assim, temos fé que possa haver uma revisão que possa também prever a inclusão dessas propostas no sentido de satisfazer
as necessidades dos trabalhadores, nomeadamente da função pública, no domínio da remuneração, porque efetivamente a pessoa trabalha para receber o salário e, por via do salário, gerir a vida e a sua família. Muito bem. Para além do aspecto dos preços. Porque se não houver medidas colaterais, evidentemente o salário poderá continuar a ser atualizado e também continuará a ser corroído. Quais são as consequências de um funcionário que dá várias horas ao seu serviço e no fim do mês não consegue comprar o que quer? Quais são as consequências? É frustração, porque ele não se vê como trabalhador, ele vê-se na situação de incompetente em relação à satisfação das suas necessidades. O salário dos angolanos é incompetente? Perguntava-me como é que se sente o trabalhador, e eu dizia que ele se sente... Já agora, o próprio salário é incompetente? Bom, o salário não é satisfatório. Não é satisfatório. Não sei se podemos usar o termo incompetente, mas não é satisfatório. Não satisfaz. E isto temos de convir, com toda a honestidade, que o salário da função pública, para a maioria dos trabalhadores, não satisfaz as necessidades dos trabalhadores e, sobretudo, das suas famílias. Qual seria a solução? Passaria mesmo por um emagrecimento do tecido humano ou para evitar o aumento do desemprego deveria se manter como está? Qual é a sua visão quanto a esta posição? Tecido humano, não percebi. Emagrecimento do pessoal, da classe trabalhadora. Diminuir? Sim, para um aumento. Bom, se nós diminuirmos, é o que dizíamos há pouco, vamos criar o desemprego. E o desemprego é um dos males piores também. E como é que se resolve isso? Como é que se resolve? No atual quadro. Criando o Estado deve investir, deve promover investimentos para a criação de mais empregos, dar mais oferta de emprego, absorver esta população, para, por via disso, haver mais impostos e os impostos satisfazerem o Orçamento Geral do Estado e, por via do Orçamento Geral do Estado, manter os salários com alguma dignidade. E quando nós falamos com alguma dignidade, estamos a olhar para a satisfação das necessidades do trabalhador. Comprar aquilo que efetivamente precisa com o salário. Muito bem. Sra. Filomena, soluções para mudarmos o atual quadro? Não quero ser repetitiva, mas penso que o Estado deveria interferir menos na economia, deveria melhorar o ambiente econômico, efetivar o maior controle nas atividades do Estado, não é? Ou da economia, e lutar para que haja uma estabilidade macroeconômica, haver a política cambial, fiscal, e ter uma maior atenção na política de preços, principalmente os mais variados, para que possamos ter um valor de cesta básica mais competitiva, uma vez que, baixando os preços, o valor da cesta básica também poderá ser, então, menor e o trabalhador poderia ter um maior grau de cobertura do salário mínimo nacional. Uma vez que o salário, não há probabilidade de subida de salário, então a política é o Estado criar um melhor ambiente. Baixando os preços, baixará o valor da cesta básica e também melhorará, então, as condições de vida das famílias e das populações. Muito bem. Sr. Luís Machado, tem como Estado defender a classe mais vulnerável? Exato. Tem como? Este é um propósito, aliás. O último ajustamento salarial tinha exatamente esse fim. E o princípio da diferenciação positiva que defendemos é exatamente com este propósito. A ideia é, de facto, ir melhorando cada vez mais os salários daqueles que menos ganham. Este é que é o princípio geral. Tem sido aplicado e penso que vai continuar a ser aplicado. Mas, para quando o efeito disto? Os efeitos disso, sempre que há condições de haver um ajustamento salarial, o princípio que nós defendemos é este. Qual? O princípio da diferenciação positiva. Significa dizer que, em termos da distribuição proporcional do ajustamento salarial, ele deve incidir em maior proporção ao nível de salário, ao nível dos trabalhadores como no índice salarial. Colocado aí o Dr. Miqueno esteve a dizer que
3% de 200 dá 6 mil e 10% de 10 dá 1000. Mas este é o princípio também, é o princípio que defendemos, e no sentido de sempre que há essa possibilidade de crescer muito mais a base e diminuir cada vez menos o topo. O governo angolano se preocupa em estabelecer um grau comparativo com os salários da função pública dos países da região, refirmos os 2 Congos, a África Sul, a Namíbia e a Zâmbia. Pois, nesta altura, bom, primeiro, qual é o termo de equiparação? Vamos arranjar uma moeda, por exemplo, de comparação, o dólar. Nesta altura, os níveis salariais da Angola já são mais baixos. Mas até Angola é que pior paga na região. Sim, até um período recente, nós temos um nível salarial maior. Porque o problema não está, é preciso notar que o problema que nós temos não se coloca neste patamar. O problema que nós temos coloca-se na capacidade de compra do salário. Isto aqui é. Salário real. Porque se eu ganhar, e isso já aconteceu, ganhar muito mais que o meu colega da Namíbia. Eu ganho muito mais, em termos nominais. Mas a minha capacidade de compra é inferior à dele. Isto aqui é o problema. Custo de vida. Tá bem? O custo de vida lá é muito mais baixo do que daqui. do que o nosso. É a inflação. Quer dizer, com o mesmo montante, Inflação dos preços. ele consegue adquirir muito mais bens do que eu. Este é que é o problema. E isto passa, de facto, com a aplicação das políticas que... Para além de, isto também é um dos problemas, está na indústria, não é? Portanto, os países... O setor produtivo. Exatamente, funciona, tanto e Angola não tem essa capacidade. Por exemplo, nós quando viajamos, compramos tudo que lá existe. É o aumento da oferta interna. Que nós a crescermos ao mesmo indicador que temos o crescimento demográfico, que é 3%, não estamos a criar riqueza adicional para distribuir melhor. E, portanto, temos que crescer a 7, 8, 10%. Mas para isso é preciso dinâmica, é preciso medidas imperativas rápidas. E o nosso problema é que não tomamos medidas imperativas. É tudo grandes estudos, grandes levantamentos, documentos de avaliação, comissões, aprovação em Conselho de Ministros. E depois, quando vem a medida, a situação real é diferente. Portanto, eu acho que tem que haver aqui mais flexibilidade na governação. Mas penso que há um quadro melhor. A crise obrigou-nos a ser mais perspicazes, olhar mais para a produção interna. O lançamento da campanha agrícola no Cachumbo foi um bom sinal. As idas do Presidente da República ao Lubango e a cabine, em tão curto espaço de tempo, está-se a ver o país real, o país no seu todo, e não o país Luanda, o país Benguela e pouco mais. E acredito que não se deve ir para a Bolsa Família, como fez o Brasil, levou aquela desgraça toda, mas tem que se dar, sobretudo, o apoio à saúde, à educação e à criança. Merenda escolar, cantinas escolares, porque tem que se comer. Se não se comer, não há produtividade no ensino. Os trabalhadores têm que ter o melhor sistema de transportes, que melhorou, mas a gente vê que as empresas de transporte coletivo estão com problemas financeiros. Daqui a dias, se calhar, para os carros andarem, vão ter que tirar pneus dos autocarros novos para pôr nos velhos, como já aconteceu. São crises cíclicas. Portanto, lá está, aumentar a tarifa dos autocarros, mas tem que criar o transporte para os estudantes, para as crianças. Não podem pagar a mesma coisa que qualquer trabalhador paga. Um outro aspecto que se põe é pôr as micro, pequenas e médias empresas a funcionar. Com essa gestão cambial, matamos as micro, pequenas e médias empresas. Essas é que criam consumo. As grandes têm o seu papel, mas as economias modernas são feitas com as micro, pequenas e médias empresas. O salário mínimo nacional vai ter que ser aumentado, nossa opção, como trabalhadores, até porque realmente a maior parte das empresas que estão a trabalhar já não pagam o salário mínimo, temos que ter essa noção, mas temos que ajustá-lo pelo menos em meados do ano. Portanto, aqui o grande problema é este. Não dar dinheiro na mão das famílias. O que se tem que dar, os chineses dizem, dar o anzol. Aqui tem que se dar a charrua. Vamos dar a charrua, aí é que tem que se dar. Porque se tivermos produção agrícola, os nossos problemas vão ser resolvidos. Muito bem.
Meus senhores, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Esperamos então que o ano de 2018 seja feliz para a classe trabalhadora. Muito obrigado. Sim, Com mais aumento de salário. Exatamente. Ora bem, com a valorização do salário real. Muito Não bem. só os salários, melhoria do serviço público. Muito bem. Assim, colocamos ponto final à edição de hoje do Debate Livre, que abordou o congelamento dos salários da função pública. Tivemos como convidados. O salário mínimo nacional. Exatamente. O salário mínimo nacional. Nós, empresários, queremos consumo, Exatamente. mas sem inflação. Exatamente. Temos aqui como convidados o Sr. José Severino, que é o presidente da AIA, Luís Machado, representante do MAPTES, Filomena Soares, secretária para os assuntos jurídicos e laborais da UNTA, e David Miqueno, que é o secretário-geral adjunto da SAGICILA. O debate livre volta na próxima terça-feira, sempre depois das 21 horas. Boa noite e fique bem.